Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para conversar com vocês, felizmente, sobre situações que hoje estão no campo do inusitado, no campo do bizarro, as mesmas situações que em alguns meses atrás nos causariam muito pânico, muita preocupação. Me refiro especificamente a algumas situações que o ex-presidente da República está fazendo hoje, está fazendo nesses dias, que se ele estivesse à frente da nossa nação, realmente deixaria a gente bastante envergonhado. É como se nós estivéssemos pegando um ônibus, por exemplo, e percebêssemos que o motorista do ônibus fosse uma pessoa absolutamente sem noção, uma pessoa incapacitada, uma pessoa que não tem responsabilidade com aquilo que estivesse fazendo ali. Claro que você, como passageiro, ficaria bastante preocupado. A primeira coisa que você gostaria de fazer é descer desse ônibus. Mas como é que a gente poderia descer do nosso país, que estava sendo conduzido por uma figura como o ex-presidente da República? Eu vou mostrar aqui para vocês uma cena que eu achei absolutamente absurda, não em se tratando do ex-presidente da República, que agora está ficando cada vez mais uma figura imprestável que vai prestar contas com a justiça muito em breve. Muitas pessoas têm levantado uma questão recorrente de quanto tempo nós ficaremos livres da figura do ex-presidente da República no plano eleitoral. E eu tenho sublinhado aqui com vocês que condenações criminais vão retirar a figura do ex-presidente da República provavelmente para sempre, até o fim da sua vida, porque são muitos crimes e os crimes, segundo a nossa Constituição Federal, são impeditivos, enquanto a sentença estiver sendo cumprida, enquanto a pena estiver sendo cumprida, dele assumir um cargo público. E mesmo assim, se ele estivesse ainda absolutamente imune, será que ele conseguiria uma atividade política à frente de algum cargo, alguma secretaria numa prefeitura municipal, num governo estadual? Que governante com juízo colocaria o Bolsonaro para administrar alguma secretaria? E que secretaria seria essa? Bolsonaro seria executivo de que pasta? Será que esse governante ficaria bem tendo o Bolsonaro comandando alguma coisa? E mais do que isso, mesmo que ele não fosse indicado ali, fosse chamado para trabalhar na administração pública, que com os impedimentos não seriam possíveis essas contratações, quem é que contrataria o Bolsonaro para um trabalho na iniciativa privada? Um grande executivo de algum conglomerado colocaria o Bolsonaro para administrar algum setor importante, estratégico da sua empresa? Ou alguém do clã Bolsonaro, Será que alguém do clã Bolsonaro seria designado para cuidar das finanças, do dinheiro de alguma empresa? Será que seriam pessoas que algum empresário teria essa plena confiança? Enfim, para vocês verem como as coisas mudaram aqui no nosso país. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas imagens, algumas situações do dia de hoje, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco. Todos os dias eu abro um chat aqui para a gente bater um papo ao vivo entre 5 horas e 5 e meia, exceto em dias como no dia de hoje, que eu estou chegando mais tarde, mas normalmente são esses horários que eu estou aqui com vocês. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende e venha fazer parte também das nossas atividades aqui, mandando seu comentário, dando o seu positivo, o seu joinha e se puder se inscrevendo também no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição de quem curte os canais aqui na plataforma, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo eu conversei com vocês sobre as repercussões dessa primeira condenação de Bolsonaro. Tem uma questão muito interessante também que está no campo do subjetivismo. Essa condenação ela quebrou o encanto desse mundo do extremismo, que achavam que Bolsonaro jamais sofreria algum tipo de sanção. Não é por outra razão que ele viveu se apregoando como um imbrochável, incomível, imorrível, agora inelegível. Então isso quebra um encanto muito grande. E como não se teve nenhum tipo de reação, o que vocês imaginam que irá acontecer com outras tantas condenações? Isso vai caindo numa normalização. E quando isso for caindo nesse campo, muitas pessoas vão despertar dos crimes, das insanidades, das coisas que foram tão ruins que foram comandadas por esse mau motorista da nação. Então, não é pouca coisa. Não é por outra razão também que eu mostrei para vocês que esse pensamento, que não é adivinhação, muitas pessoas fizeram também, já começam a ganhar mais destaque, como na capa desse jornal de hoje aqui da Folha. TSE indica que Bolsonaro será alvo na esfera criminal. E tudo que eu digo para vocês, gente, está amparado aqui, nesse documento aqui chamado Constituição Federal, que esse pessoal do Bolsonaro não sabe o que é.
E no artigo 15 da Constituição Federal, só para sublinhar, né, está aqui, que são inelegíveis ou perdem os direitos políticos as pessoas também que têm condenações criminais, como eu falei para vocês, ou atos de improbidade administrativa, artigo 15 e os seus incisos aqui. Então, o Bolsonaro, provavelmente, ele vai ficar impedido de exercer alguma atividade de forma concreta. Nós teremos algumas discussões se ele, com essa penca de crimes, com essa penca de condenações, se ele ainda será útil em alguma propaganda eleitoral de algum candidato. Isso também vai depender muito de como o governo Lula se comportar ao longo do seu mandato todo, porque se for um governo que proporcionar muitas coisas positivas, sobretudo no campo da economia, esse pessoal fica absolutamente esvaziado. A direita está absolutamente em pânico. E a gente vê, hoje eu vi um desses canais de direita, extremamente preocupado, né, porque eles estão sendo varridos, então eles acham que vão ser substituídos agora por uma direita que não é a direita extremista. E eles usaram aqui como referência o editorial do jornal O Globo de hoje. Decisão do TSE abre caminho à direita civilizada. Com Bolsonaro inelegível, rearranjo de forças políticas traz oportunidades para quem tenta romper polarização. Bom, então eles fazem esse tipo de análise aí que está incomodando muito essa gente que está perdida na internet. E na coluna do Bernardo Mella Franco, que eu também compartilhei com vocês aqui, ele fez alguns históricos aqui que mostram por que Bolsonaro se tornou inelegível, né, as causas. Inelegibilidade é o castigo modesto para o conjunto da obra. E aí ele vai dissertando aqui sobre o que ele fez, né? As urnas não foram o único alvo das fake news dos bolsonaristas. Enquanto esteve no poder, o ex-presidente recorreu ao mesmo expediente para fustigar as universidades, desacreditar a imprensa, acuar os defensores dos direitos humanos e do meio ambiente. A cada passo buscou fabricar um novo inimigo. Assim manteve viva a aura de político antissistema, mesmo depois de subir a rampa e se instalar no centro do poder. Foi na pandemia que a consciência de perverter produziu seus danos mais nocivos. Na contramão da ciência, o capitão sabotou as medidas de distanciamento, boicotou o uso de máscaras e liderou uma campanha de desinformação contra vacinas. E aí, meu amigo Bernardo Mella Franco, você esqueceu de falar de um ponto nevrálgico, né? A omissão dos grandes veículos de comunicação, porque tudo isso aconteceu de forma muito mais potencializada, porque esse comportamento criminoso do ex-presidente da República foi útil, foi funcional para as grandes empresas que lucram com a desigualdade social, com o orçamento público, com o rentismo, com o financismo, como, por exemplo, a família Marinho, dona do jornal O Globo. Para eles, o Bolsonaro matou muita gente, mas também proporcionou muito lucro, muitos negócios com o seu capataz, Paulo Guedes, capataz do sistema. Bom, e é o seguinte, com toda a catástrofe que está recaindo sobre o Bolsonaro, ele agora está querendo, né, enfatizar esse papel de vítima. E aí, gente, esse tipo de cena aqui que ele publicou, uma fotografia, né, do tórax sem nenhum tipo de camisa nem nada, mostrando cicatriz, e sim, para se colocar como uma vítima, alguém perseguido. Gente, desde os tempos bíblicos, né, nós sabemos que alguns vigaristas, tentando mexer ali com a comoção pública, muitas vezes simulavam deficiências, né, colocavam ali algum tipo de cicatriz, algum tipo de ferida, né, às vezes utilizando de restos de animais para colocar sobre a pele, enfim, para causar uma indignação das pessoas de verem a pessoa ali largada naquele canto, para despertar essa comiseração. O que a gente diz de uma pessoa que está saudável, uma pessoa que fez o que fez, mas aí mostra cicatrizes, né? Faz uma sessão de fotografia, gente. É um negócio bizarro, ainda bem que não tem muito som, mas eu vou colocar aqui a imagem em movimento só para vocês verem ele na sessão de fotografia, posando, desse modo aqui, ó. É um negócio pavoroso, gente. É a imagem mesmo do mundo cão, né? Eu acho que uma imagem pior do que essa aí é difícil a gente... ele está dando um parecer. Acho que a imagem pior do que essa só se a gente tivesse aqui cenas gravadas numa autópsia, né? De alguém que tivesse passado ali por situações contra o seu corpo muito graves, né? Mas não, a gente está diante ali de
de uma autópsia de um político, né? Autópsia viva, autópsia online ali. E aí eu pergunto a vocês, foi bom ou não foi bom a gente ter se livrado desse tipo de criatura? Pelo menos do ponto de vista político. E agora nós certamente nos livraremos muito em breve da sua presença na sociedade. Ele ficará alijado, porque o lugar mais adequado para uma pessoa como ele é a prisão. E é isso que está acontecendo, é isso que muitas pessoas começam a perceber e ficarem desesperadas, porque essa fila puxada pelo Bolsonaro, se ele for para a cadeia, o que as outras pessoas que cometeram crimes e que não tenha a mesma blindagem que o Bolsonaro teve, ou terão uma blindagem pelo menos durante algum tempo, o que essas pessoas acham que irá acontecer com elas? Então, gente, a fila está andando. E não foi pouca coisa essa fila ter andado, não. Bom, eu fico por aqui, essa foi nossa reflexão aí de final de domingo. E no nosso próximo encontro a gente continua aí a analisar as coisas da nossa concretude, sempre muito mais felizes e leves por termos visto essa figura ter ido para o lixo da história, ou está indo, né, de uma forma definitiva. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!